Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Estou lendo na NVI. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais apegado que um irmão. Outra tradução diz: o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas amigo mais chegado que um irmão. Amém? Você pode sentar, fecha. O amigo mais chegado que um irmão. Aqui no Brasil, no Uruguai, na Argentina e Moçambique, escolheram o dia 20 de julho para comemorar o Dia do Amigo. Qual é a data? Por que escolheram essa data? Porque foi a chegada, segundo dizem, do homem na Lua. Então escolheram essa data. Mas, numa Assembleia Geral das Nações Unidas, foi escolhido o Dia Internacional do Amigo, o dia 30 de julho, que no caso foi ontem. E hoje, então, nós queremos falar em alusão ao Dia do Amigo, a respeito desse texto, que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. Como é bom ter amigos. Na hora que a gente precisa, nós percebemos quem são os amigos. E eu pergunto, os amigos que você tem, os amigos que você possui, se você caísse enfermo e precisasse fazer uma cirurgia para salvar a tua vida, esse amigo te ajudaria financeiramente? Vou mais ainda. Esse amigo venderia tudo que ele tem para salvar a sua vida? Tem amigos e amigos. Na época eu estava sem carro, e um amigo no carro dele disse: olha, eu quero vender esse meu carro, eu quero transformar em 2, para que tu não fique a pé. Eu digo, que amigo precioso. Meus amados, na vida nós precisamos de amigos. Mais vale um amigo perto do que um irmão ou um familiar longe. Nós precisamos de amizades, mas nem todos os que se dizem amigos realmente são amigos. Em João capítulo 15, versículo 15, Jesus disse o seguinte: olha, eu não chamo mais vocês de servos, porque o servo ele não sabe o que o seu senhor faz, o que ele vai fazer. E ele disse, em vez disso, eu os tenho chamado amigo, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido, eu fiz você saberem. Então nós precisamos de amigo, para quê? Para compartilhar os bons momentos. E precisamos de amigos também para viver os piores momentos da vida. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 15, ele diz o seguinte, que um amigo, exatamente o que o texto diz, que é chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram. Um amigo é esse. Um amigo experimenta a alegria conosco, e um amigo ele experimenta também lágrimas junto conosco. Um amigo não é aquele que experimenta a alegria, mas nas lágrimas ele não pode estar conosco, e não pode amparar, não pode estar junto. Por isso que a Bíblia diz que há um amigo mais chegado que um irmão. Na Bíblia nós vamos encontrar alguns exemplos muito preciosos de amizade. Entre eles eu coloco a amizade que havia entre Ruth, a moabita, com a sua sogra, Noemi. Ali o livro de Ruth é um livro bem pequeno, você pode ler ele em 10, 15 minutos. São capítulos pequenos também, amém? Como é que está a leitura bíblica de todo mundo aqui? Amém? Vamos lá, meus irmãos, não vamos parar de ler a palavra de Deus, porque ela que vai gerar fé na nossa vida. Amém?
Outra amizade também que a Bíblia menciona na Bíblia é Davi e o filho do rei, Jonatas, que depois que Davi mata o gigante e tem aquela conquista linda e preciosa para Israel, Jonatas ele dá para ele algumas coisas, alguns pertences pessoais, firmando assim a amizade, e a Bíblia mostra ali a lealdade que existe entre a amizade de Saul, de Jonatas, juntamente com Davi. 1 Samuel capítulo 18 fala a respeito disto, né? E eu quero pontuar algumas verdades com vocês, meus amados, nesta noite. Primeiro ponto desta mensagem, que amigos são importantes. Um poeta popular, na sua canção, a letra diz que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. A Bíblia ensina, em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Provérbios 17 nos traz esta verdade, que em todo tempo ame o seu amigo, e é na angústia que se faz o irmão. Irmão não é quem apenas nasceu biologicamente do mesmo pai ou da mesma mãe, mas amigos mais chegados que irmão. E a gente percebe que é na hora da angústia, que é na hora do sofrer, que a gente vê nascer um irmão. O amigo é o primeiro a entrar. Numa lista que se vai fazer de uma festa de convidados, quem está no topo da lista é o amigo. Depois que todos vão embora, depois de todos terem abandonado a casa, o amigo é o último a sair. Ele é o primeiro a chegar. Antes da festa, ele já está trabalhando para fazer a festa. Outra verdade, amigos são inseparáveis. Não é a distância geográfica que separa amigos. Não é o tempo que separa os amigos. Não é a posição social que separa os amigos. Um amigo pode eles terem se criado juntos em um lugar de pobreza e miséria, e um deles se deu bem na vida, cresceu, se tornou um grande empresário. O dinheiro não vai mudar a amizade. Dinheiro não separa os amigos. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. E eu percebo, meus amados, que amigos são inseparáveis, usando o texto e a passagem de Davi e Jonatas. Porque o tempo passou. Davi teve muitas vitórias. O pai de Jonatas, Saul, tentou matá-lo. Tentou matar Davi várias vezes, muitas vezes. Mas a amizade, ela continuou, não separou, apesar de que o pai, sendo rei e poderoso, quisesse matar o seu amigo, mas ele defendeu o amigo. Ele ficou ao lado do seu amigo que estava certo e o pai estava errado, porque o pai inclusive estava possesso por espíritos malignos e com raiva, com ódio e com ciúme. Posição social não separa bons amigos. Depois que numa guerra morreu Jonatas, morreu juntamente com seu pai, o rei Saul, estabeleceu Davi o seu reino, firmou o seu reinado. Davi estava forte no poder, Davi estava com muitas conquistas, e ele chama alguém e disse o seguinte, 2 Samuel 9, versículo 3, e disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E Davi disse, tragam ele. Era filho do amigo. Aleijado. Para que serve um aleijado dos pés para o rei? Para nada.
E Davi manda trazer esse aleijado dos pés, chamado Mefibosete, e disse: olha, eu sou amigo do teu falecido pai. Eu quero usar de bondade contigo por amor ao teu pai que faleceu. E ele disse: tu vais comer na minha casa todos os dias, na minha mesa. Tu vai viver no palácio. Tu vai ter do bom e do melhor. E ele disse: quem sou eu? Quem é o teu servo? Eu não passo de um cão morto para ter tanta consideração assim. Mas por que Davi estava fazendo isto? Era por consideração ao seu irmão, ao seu amigo. O amigo morreu. Meus amados, mas o tempo não separa bons amigos. Amigos são inseparáveis. O sentimento, a gratidão permanece. Bons amigos é para a vida inteira. E Davi, por benevolência, tratou muito bem a um moço aleijado dos pés, porque era filho do seu amigo. Agora, amigos também sempre vão e sempre trazem influência sobre nós. Amizades influenciam, gente. Vocês que são pais, amizades influenciam os nossos filhos. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, versículo 20, a respeito da influência que tem os amigos. O texto diz o seguinte: anda com os sábios e serás sábio. Anda com os sábios e vai ser sábio. Mas o companheiro de tolos será destruído. Por quê? Companhia, amizade. Quem são os meus amigos? Os meus amigos ajudam a construir o meu caráter. Os meus amigos ajudam a construir a minha caminhada para uma vida melhor. Ou você tem amigos que te jogam para o buraco? Os teus amigos levam para bons caminhos ou levam para maus caminhos? Pais que sofrem com filhos que foram para uma outra direção, diferente do projeto que eles tinham para os seus filhos. E porque eles foram para outro lado? Os filhos foram para o outro lado por causa de amizades. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 13, 20, que aquele que anda com sábio vai se tornar um sábio, mas o companheiro de tolo ele vai ser destruído. O casamento, por exemplo, é uma bênção, até que certas amizades começam a estragar o relacionamento. E o casamento que era bom, o casamento que estava excelente, estava ótimo, por causa de amizades, seja da escola, da faculdade, enfim, do meio onde se convive, começa a trazer problemas para o casamento de amizades que começam a deturpar. Amigos podem fazer bem e amigos podem fazer mal. Amizades para o bem, mas também amizades para o mal. Marcos capítulo 2 narra um dos milagres do Senhor Jesus. A Bíblia menciona que tinha um homem paralítico e ele foi conduzido por 4 amigos. Os amigos do paralítico. O que eles fizeram? Chegaram em Cafarnaum, onde Jesus estava, a casa estava lotada, não tinha como entrar. Lado de fora, o lado externo da casa estava cheio de gente, muita gente, e Jesus ensinando dentro daquela casa. De todas as maneiras, eles tentaram entrar com aquela maca, com aquela cama, aquela maca, com o seu amigo paralítico e não conseguiam. Até que eles tiveram uma ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos subir em cima do telhado, aonde está Jesus, vamos tirar a telha exatamente no ponto onde está Jesus e vamos descer o nosso amigo exatamente onde está Jesus. Imagine o esforço para subir em um telhado e subir uma maca com um paralítico ali e por cima do telhado levar aquele paralítico, depois descobrir, tirar a telha e descer com todo cuidado, com todo carinho, com todo jeito e colocar o seu amigo bem pertinho de Jesus. A isto eu chamo de amizade para o bem, de bons amigos. Um amigo que conduz alguém a Jesus e que aproxima-nos de Jesus é um bom amigo.
Amigo de verdade leva a nossa vida para melhorar. Um bom amigo nos leva para Jesus, amém? Por isso, hoje nós denominamos o culto do amigo e até inspiramos alguém, olha, pode convidar seus amigos também. Um amigo que convida para cultuar ao Senhor Jesus, adorar a Jesus, é um bom amigo. É um amigo que tem prestígio e que é o melhor para a nossa vida. Meus amados, mas também, infelizmente, tem amizades que conduz para outro caminho. Vamos lembrar as palavras sábias do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta, a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 15, e o versículo 33, quando ele diz, não se deixa enganar, não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem, destroem os bons costumes. Enquanto a vida de uma pessoa está indo bem, bastou uma amizade, algumas amizades, estragou a vida daquela pessoa. Quantas pessoas a sua vida estava bem, o casamento estava bem, a família estava bem, mas uma amizade estragou aquela família, estragou relacionamentos, estragou algumas outras amizades por causa de uma pessoa que se dizia amiga. Às vezes um amigo que não é amigo estraga boas amizades. Provérbios mesmo já fala sobre isso aí. Meus amados, foi um dos filhos de Davi, chamado Aminon, em que envolve aqui Tamar, irmão de Tamar, Absalão e Jonadab. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 13, você pode ler em casa, quando de repente agora Aminon, filho do rei Davi, ele está meio doente. E chega o primo dele, Jonadab, e pergunta a ele, por que tu estás assim, meio apático, parece que está doente? E ele então conta para esse amigo, dizendo o seguinte, não, eu estou apaixonado por Tamar, minha irmã. Meia irmã na realidade. E ele disse o seguinte, Jonadab, primo dele, disse o seguinte, faz de conta que você está doente, e manda chamar o rei, ou manda um recado para o rei, e diz para o rei que você quer comer um bolo feito por Tamar, a tua irmã. Ela vai preparar esse bolo na tua casa, aí vai preparar os ingredientes e tudo ali, e pronto, meu amigo, a festa está contigo. Qual é o conselho que Jonadab deu? Seguinte, ó, pega ela e violenta, comete uma barbaridade. Desde quando um bom amigo vai levar e vai conduzir a exatamente uma desgraça? E é por causa disto aqui, de um conselho errado, de um mau amigo, que Aminon então se faz de doentão. A Bíblia menciona versículo 3, diz assim, tinha porém Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, ele tinha um amigo, mas que não dá para chamar nem de inimigo, porque de inimigo a gente se cuida. Mas pessoas que se dizem amiga desse jeito, a pessoa não se cuida. Tinha Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab um homem muito sagaz, muito astuto. O qual disse, por que tu, de dia em dia, tanto emagrece, sendo filho do rei? Não fará saber a mim? Então lhe disse Amon, amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama, finge de doente. E quando teu pai vier te visitar, diz, e peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, prepare comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma da sua mão. Exatamente isso ele fez. O rei consentiu. Tamar foi lá, preparou o bolo, preparou o que ele tanto queria. E no momento em que está pronto, ele manda todo mundo que está ali embora. Por favor, sai todo mundo. E é nesse momento que ele que estava doente, fingindo de doente, ele violenta a sua irmã
E por causa disso, depois, ela sai dali chorando, envergonhada. O caso se torna público para toda Jerusalém. Depois, com o passar do tempo, Absalão, ele mata Aminon. E por matar Aminon, ele pega e foge. Ele vai para longe dali. E depois de alguns anos, ele volta para Jerusalém. E o tempo passa. E esse Absalão, ele se insurge contra o próprio pai e toma o governo na mão. Depois, por fim, acaba morto. Quanta tragédia, quanta desgraça, por causa de um conselho, de alguém, entre aspas, que se dizia amigo. Nem todos que são amigos, ou que se dizem amigos, nos beneficiam. Um amigo, não é aquele que diz, olha, vai, estou fora desta. Mas olha, eu estou junto, eu vou apanhar junto. Não, deixa que eu vou te proteger, deixa que eu vou fazer isso, eu vou lutar por ti, eu vou guerrear por ti. Como nós encontramos alguns que protegem a Davi e se colocam como escudeiros de Davi para protegê-lo. Como, por exemplo, o próprio exemplo de Jonatas, o amigo de Davi, que arrisca a própria vida por Davi. Mas esse Jonadab não serve para amigo. E por isso que eu digo, há amigos que influenciam para o bem, como também existem amigos que influenciam para o mal. Amigos influenciam as nossas decisões, aos caminhos que nós vamos tomando na jornada. A Bíblia menciona em Provérbios 22, versículo 24, diz, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles, desses maus costumes. Bons amigos abrem portas. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa e sabe de uma vaga, você vai abrir para um amigo que você sabe que precisa. Quantos que estão trabalhando em uma empresa por causa de um amigo que abriu a porta? Amigos nos abrem portas. Vamos lembrar também de Filipe, no capítulo 1 de João, versículo 45 em diante ali, fala a respeito de Filipe, que ele encontrou o seu amigo Natanael, e ele traz esse Natanael para Jesus. Amigo abre portas. Amigo nos facilitam coisas preciosas e nos ajudam tanto na vida. Se nós lermos também o Evangelho de João, nos últimos capítulos, nós vamos encontrar a respeito de um homem chamado José de Arimateia. Era um homem poderoso dentro da cultura da época e da política. Ele era um dos membros do Sinédrio. Ele, juntamente com Nicodemos, eles eram amigos de Jesus. A Bíblia menciona que eles eram discípulos de Jesus de maneira secreta, mas eram discípulos. Mas são estes que são os amigos de Jesus, que quando Jesus está lá na cruz e já morreu, são esses dois amigos, José de Arimateia e Nicodemos, que fazem com que o corpo de Jesus tenha um lugar digno, aonde vai ser colocado, sepultado. Amigos nos abrem portas. A Bíblia menciona que José de Arimateia foi ao governador e pede para o governador o corpo de Jesus para sepultar e coloca no seu túmulo, que ele havia cavado para ele, para a sua morte num dia. Amigos abrem portas. Amigos, meus amados, facilitam a caminhada. E o quinto ponto desta mensagem que eu trago, que amigos surgem nas angústias. Ajudar os outros nos momentos de necessidade. Por isso que Provérbios 17 diz em todo o tempo. Não diz somente nos tempos bons. Não só diz quando as coisas estão ao nosso favor. Mas a Bíblia diz assim, ó, em todo o tempo ama o amigo. E é na angústia que nasce um irmão. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a carta
a segunda carta ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 1, versículo 15 ao 18, ele traz ali uma narrativa muito interessante a respeito de um homem chamado Onésiforo, ou Onesíforo. Ele escreve o seguinte: tu sabes isso, que me abandonaram todos que estão na Ásia. Paulo aqui ele está dizendo o seguinte, o apóstolo Paulo: todos da Ásia me abandonaram. Todos que estão na Ásia. Não é todos que estão no bairro Centro, no Fião. Não é todos que moram no Vicentina. Não é todos que moram no Rio dos Sinos. Não é todos que moram em São Leopoldo. Paulo também não está dizendo assim, todos que moram no Vale dos Sinos. Não. Ele não diz a todos que moram no Rio Grande do Sul. Ele diz o seguinte, que todos me abandonaram, todos que estão na Ásia. Ele está usando aqui um continente. Ele diz o seguinte, todos da Ásia me abandonaram. Diz ele assim, do número das quais Figelo e Hermógenes também me abandonaram. O Senhor use de misericórdia para com a família de Onesíforo. E aí ele diz o porquê. Pois ele muitas vezes me consolou. Foi um amigo na hora da dificuldade. Ele diz o seguinte, muitas vezes me consolou. Segundo, não teve vergonha das minhas cadeias, porque Paulo estava preso. Antes, quando veio a Roma, me procurou diligentemente. Ele procurou Paulo aonde? Em Roma. Que tamanho é Roma? Quantos milhares de habitantes, quantos milhares de residências, quantas milhares de ruas tinha em Roma. E ele sai à procura de Paulo, em uma grande cidade, a maior cidade da época. E a Bíblia diz que Onésiforo sai procurando aonde está Paulo, aonde está o meu amigo, aonde que está o meu pastor. E ele sai a procurar. O texto utilizado aqui é, ele procurou diligentemente e me achou. Essa procura não foi por algumas horas. Esta procura foram muitos dias à procura de Paulo, até encontrar. Mas para encontrar Paulo, ele correu riscos. Certamente, Onesíforo, ele percorreu milhares de quilômetros, a pé, de navio, levando muitos e muitos dias, semanas, meses, para chegar até Roma. Passou por rios, atravessou mares, enfrentou o frio, enfrentou tempestades, enfrentou também a solidão, enfrentou o perigo dos assaltantes, dos salteadores. Mas a Bíblia menciona que ele foi diligente, foi persistente, ele foi obstinado até encontrar aquele amigo pastor. E ele diz assim, que o Senhor conceda a graça de achar misericórdia do Senhor naquele dia. E quanto serviço prestou em Éfeso, melhor sabes tu. Um grande amigo, meus amados, que sempre esteve com a mão estendida para ajudar, sempre à disposição para ajudar. Não apenas disse, olha, se precisar eu te ajudo, mas que deixou tudo o que estava fazendo e foi para um outro continente, às suas próprias custas e dispensas, para socorrer e ajudar um amigo. É assim que nós precisamos de amigos assim. A Bíblia menciona que na angústia nasce o irmão. É uma história. Um soldado chegou para o comandante, no meio da batalha da guerra, e ele disse para o seu comandante, o meu amigo não voltou do campo da batalha. Meu comandante, eu solicito autorização para ir buscá-lo. Mas o oficial, ele respondeu, autorização negada. Não quero que você arrisque a sua vida por um homem que provavelmente já está morto.
Mas aquele soldado, ele, ignorando a proibição, saiu. E 1 hora mais tarde ele voltou, mortalmente ferido, transportando o cadáver do seu amigo que já estava morto. Aquele oficial ficou furioso. Estava furioso e disse: eu não disse, eu não havia dito que ele estava morto. Diga, me fala, valeu a pena você ter ido até lá e trazer um cadáver? E o soldado, ferido, respondeu: claro que sim, meu comandante. Mas quando eu encontrei, ele ainda estava vivo. E ele me disse: eu tinha certeza que tu virias. Eu tinha certeza que tu ia vir. Um amigo, meus amados, é aquela pessoa que chega quando todo mundo já foi. Quando todo mundo abandonou, um amigo não vai abandonar. Aí você pode dizer, mas existe amigos assim? Sim. Porque Provérbios diz, o texto que nós lemos, que é amigo mais chegado que o irmão. Mas que amigo pode ser assim? Talvez você procurou, não encontrou. Talvez vai ser difícil você encontrar um amigo assim. Mas eu quero dizer nesta noite, existe um amigo, Jesus. Jesus é o amigo mais chegado do que um irmão. Jesus sempre foi um amigo para aqueles que não têm amigo. Jesus sempre foi um amigo para os rejeitados. Jesus sempre foi um amigo para os desacreditados. Há um bandido na cruz ao seu lado. Ali Jesus fez um amigo. Um condenado pela justiça e não perdoado pela justiça. Mas Jesus, o verdadeiro amigo, mais chegado que o irmão, ele disse: hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Jesus é um amigo que nos entende quando ninguém consegue nos entender. Vamos entender que Ele, Jesus, nos amou primeiro. A Bíblia diz que não foi nós que o amamos, mas foi Ele que nos amou primeiro. É esse amigo Jesus mais chegado que o irmão, que deu a vida dele numa cruz por você. Foi Ele que se entregou por amor, sofreu por amor, foi cuspido no rosto por amor, sofreu os açoites por amor, carregou aquela cruz por amor, foi envergonhado por amor, foi ultrajado e abandonado por amor. Meus amados, é Ele que nunca nos desampara. Aos seus últimos momentos aqui na terra, depois de ressuscitado, Ele diz o seguinte: eis que estou convosco todos os dias. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos abandona. Pode ser o lugar mais longe que você esteja, Ele não te abandona. Pode você estar tão longe dEle, mas ao momento que você clamar por misericórdia, Ele se aproxima de você. Porque Ele que diz na sua palavra: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vocês. É Ele com o seu olhar de amor, de um amigo mais chegado que um irmão. E qual a Ele não tem? Era Ele, amigo dos leprosos. Que é um leproso? É uma doença na época que não tinha cura nenhuma, e é uma doença contagiosa. Uma vez leproso, ele era colocado em um leprosário, uma colônia de leprosos, e ali não podia mais conviver com a sociedade, nem mais com a sua família. Porque esta doença na pele, ela era infecciosa e ela passava. Mas Jesus, amigo dos rejeitados. Marcos capítulo 1, versículo 41, nos diz assim: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. A quem Ele fez isso? A um leproso. Ele poderia ter dito: ô leproso, fica aí a 10 metros de mim, eu te abençoo agora. Não.
A Bíblia diz que ele tocou no leproso. Ninguém toca no leproso, ninguém cumprimenta um leproso. Um leproso, quando ele estava chegando a um lugar, ele tinha que estar com coberta a sua boca, o seu rosto, e ele deveria gritar, leproso, leproso, e todo mundo começava a sair dali correndo. Era uma doença antissocial. Era uma doença que corria com os amigos. Mas a Bíblia diz que Jesus, que é amigo dos leprosos, estendeu a mão. Eu digo, nesta noite ele estende a mão para você. Ele está estendendo a mão dele para você. Porque Jesus é um amigo mais chegado que um irmão. Ele é o amigo mencionado em Provérbios. O amigo mais chegado que um irmão. A Bíblia menciona em Mateus capítulo 26, verso 6, que ele entrou na casa de Simão, o leproso. Talvez esse Simão não estava mais leproso, com certeza, porque Jesus havia curado. Mas ele entra em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Ele entra na casa dos rejeitados. Na casa de que ninguém quer entrar. Quem sabe você diga, a minha casa é simples, a minha casa é humilde, a minha casa está toda quebrada, mas eu digo, Jesus, ele entra na tua casa também. Se ele entrou na casa de Simão, o leproso, ele entra na tua casa. O amigo mais chegado que um irmão. Somente ele, somente Jesus, o amigo mais chegado que o irmão, é que vai a lugares aonde aquele que se diz amigo jamais iria, mas ele vai à casa. Jesus, ele era amigo de pecadores. Mateus capítulo 11, e no versículo 19, Mateus 11, 19, a Bíblia diz, veio o Filho do Homem, e dizem, eis aí um glutão, bebedor, amigo de publicanos e pecadores. Jesus é amigo de pecadores. Jesus, ele não é inimigo nosso. Nós até podemos ser inimigo, porque a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus, e que nós éramos outrora inimigos de Deus, mas a Bíblia diz que Jesus, o amigo mais chegado que o irmão, é amigo de pecadores. Aonde ele ia? Aonde estavam os pecadores. Depois ele mesmo diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele disse, eu vim por causa dos pecadores. E ele entrava, ele ia até onde estavam os pecadores. Jesus entrava na casa daqueles que eram considerados. E ele foi amigo e se tornou amigo daqueles que eram considerados pecadores. Mateus 9,11 diz, e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? O questionamento é, por que ele come com o pecador? Porque Jesus, o amigo mais chegado que o irmão, ele que se aproxima, é ele que vem até nós. Jesus, meus amados, não despreza ninguém. Ele disse, todos que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele foi amigo dos pobres. Tem gente que quer ser amigo do rico, mas Jesus era amigo dos pobres, dos necessitados, dos carentes. Ele era amigo de todos. Jesus era amigo dos ricos? Sim, ele tinha discípulos que eram ricos, como Nicodemos, e era amigo de rico também, como José de Arimateia. Mulheres de grandes posses e de alta posição social seguiam e serviam a Jesus com os seus bens. Mas a Bíblia diz, ao qual o Senhor Jesus se refere ao livro de Isaías, está registrado em Lucas 4,18, diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e me enviou para proclamar liberdade aos presos, e a recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 14, versículo 12, diz, então Jesus disse ao que tinha convidado, quando você der um banquete ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos, parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. Assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir, e a sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Jesus está falando o seguinte, aquela pessoa que não tem condição nenhuma de retribuir.
E é assim que Jesus faz conosco, porque jamais nós conseguiríamos retribuir a esse amigo mais chegado que o irmão. Jesus é o verdadeiro amigo. Há um hino que cantamos e cantávamos sobre Jesus, o verdadeiro amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, mais chegado que o irmão. E nos manda que levamos tudo a Ele em oração. O verdadeiro amigo, que está sempre nos convidando, que está sempre nos chamando. Nunca houve um melhor amigo do que Jesus. Jesus é um amigo de compaixão extraordinária. Ele não procurava os holofotes, os aplausos, os elogios. Mas ele procurava os que choram, os desesperados da vida, como por exemplo nós vamos encontrar em Lucas capítulo 7, verso 11 em diante, quando Jesus está passando por um lugar e vem vindo uma viúva com o seu filho único morto, levando ao cemitério, todo mundo chorando. E Jesus, o amigo mais chegado que o irmão, diz para aquela mulher: não chore. Toca naquele caixão, toca naquele morto, e a Bíblia menciona que aquele menino ressuscita. Por quê? Porque um amigo mais chegado que um irmão, ele tem compaixão extraordinária. Também nós vamos encontrar a respeito de um mendigo chamado Bartimeu, cego, a qual pedia esmola, a qual ninguém dava atenção e todo mundo mandava ele calar a boca, dizendo: tu não é nada, tu não é ninguém, tu não presta. Mas a Bíblia menciona que este amigo mais chegado que o irmão, quando esse homem começa a clamar, Jesus chama para ele. E Jesus traz para ele Bartimeu. E Jesus coloca a mão e cura aquele homem da cegueira. E ele sai dali enxergando e glorificando a Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus é um amigo mais chegado do que o irmão. Naquela pequena vila de Naim, lá estava Jesus, né? Estava ele lá socorrendo aquela mulher desesperada com o seu filho morto. Agora ele entra em Jericó e socorre um mendigo que está lá mendigando, está com um problema com a sua cegueira, um problema social também, e ali Jesus se compadece. E para finalizar, Jesus entra numa pequena aldeia chamada Betânia, onde estava o seu amigo chamado Lázaro, que estava morto, já há 4 dias. E ele encontra um ambiente de choro e de tristeza entre Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus chorou. E esse amigo mais chegado que o irmão vai lá para consolar. Não apenas com palavras, mas com seu poder e com a sua autoridade. Ele vem para socorrer e ele vem para fazer o milagre. E Jesus, ele chora com os que choram, porque ele chorou naquela pequena vila de Betânia. Ele é amigo dos aflitos. E Jesus, ele convida para sermos seus amigos. Ele que faz o convite o seguinte, Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se nós quisermos alguém para nos ajudar, nós vamos chamar alguém não que está cansado. Ô meu amigo, eu preciso de uma ajuda aqui em casa. Pode vir. Não, eu estou cansado. Liga para outro, olha, eu estou deprimido, não posso. E aí Jesus chama, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. E ele diz o seguinte, ó, venham e eu vou aliviar vocês. Um amigo mais chegado que um irmão. Ele se interessa quando nós estamos cansados, deprimidos, oprimidos e angustiados. Quando tudo está dando errado, ele diz, olha, pode vir, eu vou te aliviar. Há um amigo mais chegado que um irmão, a qual Jesus se torna nosso amigo. E ele diz em João 15,15, já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigo, pois tudo que ouvi do meu Pai eu compartilhei com você. Então que você escolha um grande amigo, Jesus um grande amigo. Um amigo que é mais chegado que um irmão. Ele é amigo pelo sangue. Porque através do seu sangue, nós nos tornamos uma família com ele. Ele também é nosso irmão espiritual, porque nós passamos também a ser filhos de Deus. Romanos capítulo 8, 29, a Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos.
Ele é um amigo mais chegado que o irmão. Nós somos irmão pela encarnação e somos irmão também pela redenção que Ele fez através do Calvário. Jesus é o amigo que está acima de qualquer irmão. É o vínculo de família, mas também é o vínculo do coração. E em Romanos, a Bíblia nos menciona que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Foi Jesus que fez por nós. Sua doação, Ele morreu por nós. A sua lealdade, nos chamando de amigo, e nos chamando para sermos um com Ele. Meus amados, que nesta noite nós desejamos ter fidelidade a esse amigo, que nos oferece a sua amizade, que nos oferece o seu coração, e que nos oferece os céus. Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, para que aonde eu estou, vocês também estejam juntos. Porque uma coisa boa é estar com amigos de verdade. Algo precioso na vida é estar com amigos de verdade. E Jesus nos convida para estar com Ele. Eu gostaria de convidar você nesta noite para nós orarmos a Deus. Que Deus seja louvado por preciosos amigos que você tem aqui na terra. Por pessoas que consideram você um amigo, um precioso amigo, uma preciosa amiga. Mas eu quero apresentar para você o meu amigo predileto, meu amigo favorito, meu amigo inseparável, meu amigo de todas as horas, meu amigo de todos os momentos, dos momentos agradáveis e dos momentos mais difíceis na minha vida. O meu amigo que quando eu tenho que entrar num quarto, fechar a porta e chorar, e buscar socorro nele, e prontamente ele, a sua maravilhosa e preciosa mão, estende a sua mão e traz socorro. Eu quero convidar você para segurar na mão dele e dizer: Jesus, eu quero ser teu amigo. Tu é o meu melhor amigo. Tu é o meu melhor amigo. Tu é o amigo que eu preciso. Tu é o amigo que sempre vai me entender e nunca vai me deixar. Nunca vos deixarei, nem jamais o desampararei. É o que Ele diz na sua palavra. Quem sabe você já passou por grandes frustrações porque você nunca teve um amigo mais chegado que um irmão, como Jesus. Mas Ele oferece, nos seus braços amorosos, Ele oferece a sua amizade. E por que Ele não morreu numa cadeira elétrica? Por que Ele não morreu numa forca? Por que Ele não morreu atravessado uma flecha, uma lança? Mas por que Ele morreu numa cruz de braços abertos? De braços abertos para nos abraçar. De braços abertos para validar o que Ele falou em Mateus 28. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Morreu numa cruz para pagar toda a nossa culpa. Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele ocupou o nosso lugar. Amigo é assim. Se coloca na frente da bala para que a gente não morra. E Jesus, Ele fez isso por nós. Precisamos dessa amizade. Mas essa amizade, para ser verdadeira, é como uma ponte. Ela tem que ter dois lados para atravessar o rio. Tem que se apoiar em dois lados. O lado de Jesus já está apoiado. Falta também o nosso lado. Dizermos a Jesus nessa noite: Jesus, eu quero unir a minha vida a Ti. Eu quero entregar a minha vida, os meus caminhos. Eu quero Te louvar, eu quero Te agradecer. Eu quero me render a Ti. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus.